Aleluia. 5,18, 1 Tessalonicenses, dos versículos mais conhecidos, mais difíceis de aplicar, mas se estamos querendo viver a realidade do sobrenatural de Deus, do reino invisível, do reino de Deus nas nossas vidas, não tem como viver isso sem ter um coração grato e aprender esse desafio, que é mais do que um imperativo que Paulo nos deixa em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vem agora em Hebreus, por favor. Hebreus 12:15. E depois 28. Paulo falou em tudo das graças, e aqui a palavra de Deus diz 15. Vou ler desde o 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja como faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Em tudo dai graças, não se separe da graça. E 28, retenha a graça. Vamos de novo. Diz o 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Vamos repetir? Em tudo dai graças. Não se separa da graça. Retenha a graça. Aí você está num reino inabalável. Aí você está servindo a Deus de modo agradável. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Levamos os nossos louvores ao teu trono de glória. E agora, Senhor, precisamos da tua presença, precisamos do teu Espírito, falando a cada um de nós. Que essa mensagem não venha do homem, que essa mensagem receba o toque e a revelação do teu Espírito, para que vidas hoje aqui, Senhor, sejam impactadas por aquilo que tu queres fazer nesse lugar, que tu queres fazer com a tua igreja, Senhor amado. É tempo de vivermos a realidade do teu reino. É tempo de entendermos o sobrenatural, experimentarmos o sobrenatural e vivermos um estilo de vida sobrenatural, de acordo com a tua palavra. Eu te louvo, eu te agradeço. Me ajuda, Senhor. Abre os ouvidos dos irmãos, os ouvidos espirituais. Tira toda a distração do nosso meio, porque é hora de fazer diferença na vida deles. Faz, Senhor, através da minha boca, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Podemos sentar. Esse é o grande desafio que Deus tem colocado no meu coração. É viver tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Viver o que Jesus fez. Ele veio implantar o reino de Deus. E aprendermos a desfrutar nesse reino invisível. Tudo aquilo que foi aberto, abriu um potencial enorme, a vida abundante chamada por Jesus Cristo. Essa vida precisa ser desfrutada. Muitas vezes a gente não entende exatamente o que é a vida abundante. Hoje eu quero falar um pouquinho desse em tudo das graças. Eu quero falar um pouquinho em como passar por momentos difíceis, vivendo a realidade de Deus em momentos de sofrimento, em momentos de desesperança.
em momentos que você está assim, totalmente assim, não sei mais o que fazer, e a dor é profunda, às vezes é uma dor física, às vezes é uma dor de alma, às vezes até é algo no espírito, às vezes somos escravos de espíritos malignos. Tudo isso vem de fora para dentro, querendo, como setas, querendo roubar de nós aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu o Espírito Santo dele, vós sois o que? Templo está dentro de nós. Deus nos deu a paz dele. Eu vou subir, mas deixo o Espírito Santo. Eu vou subir e deixo a minha paz. Não a paz como o mundo dá. Não a paz que é a ausência de crise. Não. A minha paz eu dou a vocês. A minha paz é uma pessoa que estará dentro de você. Dentro de cada um de vocês. Desfrutem essa paz. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorizem. Tudo isso falado, mas tudo isso muitos até sabem, mas a questão é como passar por isso, é como viver isso. E a palavra de Deus não é apenas conhecimento, ela precisa mais do que o conhecimento. E quando eu falo apenas, não é uma boa palavra, porque precisamos do conhecimento. É necessário esse conhecimento. Sem ele é a base, firmados na palavra. Mas nós não podemos ficar só aqui. Nós precisamos viver e primeiro experimentar a palavra. Tem um versículo muito bom que eu gosto. Provai e vede que o Senhor é. Quem já provou a vontade de Deus aqui? Mas além de provar, você precisa viver. Quando Deus se revela a você, quando Deus revela algo dele, da pessoa dele, um atributo dele, por exemplo, a bondade de Deus, ele não revela apenas para que num momento da sua vida você tenha uma experiência de bondade, mas que você viva a tua vida, o teu estilo de vida, consciente que Deus é bom. Seja qual for a circunstância, você deve se lembrar que Deus é bom. Esse é só um exemplo. E Paulo fala muito, e toda vez que a gente recebe um imperativo de Paulo, ou um imperativo de Jesus Cristo, a gente deve parar, comer, deliciar, entender, para que aquilo possa se tornar realidade na nossa vida. E aqui está, em tudo dai graças. Por quê? Em primeiro lugar, tudo de bom que você tem, quem te deu? Diz assim, Senhor, eu te agradeço. Pode dizer comigo? Por tudo de bom que tu me deste. Fala uma coisa aí que ele te deu e agradece a ele. De bom. O quê? O que mais? Pessoal, vamos lá, pessoal. Vamos louvar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Em tudo dai graças. Começa pela coisa boa. Começa pela coisa boa. Saúde, vida. Espírito Santo, aleluia. Família, aleluia. Ih, pastor, tocou num... Não, família. Livramentos, milagres, tudo isso. Então, a obra que Deus fez na cruz, em primeiro lugar, salvação, perdão dos nossos pecados. Iríamos para a morte eterna. Não tinha jeito. Jesus foi lá, pagou o preço, seu sangue foi derramado, nossos pecados foram perdoados. A graça, não por aquilo que eu fiz, mas eu fui resgatado por Ele, pela graça dEle. Isso, parêntese, isso diferencia o cristianismo das outras religiões. Religião é a tentativa do homem de se achegar a Deus. Religião é a tentativa do homem, com seu esforço próprio, se achegar e merecer se achegar a Deus. Cristianismo é o contrário. É o homem, é o Deus descendo para encontrar
e resgatar. Deus descendo para encontrar e resgatar o homem. Pensa assim, um monte. Às vezes a gente pensa que Deus está no monte. Então o que a religião faz? A religião é o homem procurando subir até encontrar a Deus. Isso é religião. Cristianismo é Deus desceu do alto monte e encontrou o homem aonde ele estava, aonde você estava. Deus foi lá e te encontrou através do Senhor Jesus Cristo. Então não recebemos essa graça maravilhosa, esse favor imerecido, essa vida abundante, essa vida eterna por aquilo que fizemos, mas por essa graça maravilhosa do Senhor, pelo amor do Deus Pai e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos encontrados. Quem pode dar graças a Deus? Quem pode, em gratidão, dizer obrigado, Senhor, pela tua obra na cruz? Tem mais coisas para agradecer. Eu posso olhar agora e dizer assim, mas a obra do Senhor não acabou na cruz. A graça não acabou na cruz. Porque ao ressuscitar, ele ressuscita, depois ele ascende aos céus, e quando ele ascende aos céus, ele derrama poder, ele te dá um novo coração, ele deu um novo espírito, em você habita o Espírito de Deus, o poder de Deus habita em você. Quem pode dar um glória a Deus, que o poder de Deus habita em você? Para quê? Para vencer. Para quê? Para vencer o pecado. Para quê? Para viver a vida abundante que Ele venceu naquela cruz. O poder dEle é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Isso eu recebi de graça. A presença de Deus, o acesso a Deus, o acesso à presença de Deus, o poder entrar aqui, no nome de Jesus, começar a glorificar ao Senhor, entrar na presença dEle, do jeito que eu estou. Se eu encontro com Ele, tenho um encontro com Ele, a minha alma é tocada, da cabeça à planta dos pés, não importa o que está acontecendo lá fora, eu sou tocado pelo Senhor. Por isso que, quando você começa a ler em tudo, dai graças, a primeira coisa é, pelo menos, dar graça por aquilo de bom que Deus fez. Reconhece aquilo que Deus fez por você. E, por favor, de vez em quando, traga memória, porque há uma metralhadora de más notícias nesse mundo, querendo te tirar do caminho de Deus, do plano de Deus para a sua vida. E essa é a guerra que nós passamos na nossa mente. De um lado a verdade, a realidade do reino invisível em Jesus Cristo, no poder da palavra e no poder do Espírito Santo. De outro lado, aquilo que eu vejo, as circunstâncias, as doenças, as dívidas, as brigas, as traições. E Paulo me diz, mesmo nos momentos difíceis, dai graças. Paulo, me ajuda aí. Abre um pouco o nosso entendimento. Se der tempo hoje, nós vamos fazer um podcast com o apóstolo Paulo aqui. Se der tempo. Ele vai nos ensinar um bocado sobre como ele chegou a esse nível. E qual o conselho que ele nos dá hoje, principalmente para aqueles que estão passando por esses momentos, em que as circunstâncias, a enfermidade, você fica impotente, você fica para baixo, e aí você ouve lá um pastor falar assim, em tudo dai graças.
primeiro lugar, vamos pegar alguns versículos de Paulo aqui. Em primeiro lugar, pega aí, por favor, Romanos 8, começa no 26. Por que que ele viveu e está dizendo para a gente viver? Esse homem não falou da boca para fora, ele viveu isso. Primeira coisa que ele diz que... Primeiro ele diz uma coisa que você não sabe. Depois ele diz uma coisa que você sabe. Romanos 8, 26, ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa... Qual é a fraqueza, Paulo? Sabe qual é a fraqueza? Porque não sabemos, diga de novo, não sabemos. O que eu não sei, Paulo? O que nós não sabemos, Paulo? Orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, entende uma coisa. Paulo reconheceu uma fraqueza que ele tem, que todos nós temos. Nós não sabemos orar muitas vezes como convém. Mas ele falou, não se preocupem não, porque dentro de vocês habita um Espírito Santo, que vai ajudar vocês a orar com gemidos inexprimíveis, ou te dar inspiração para orar conforme a vontade de Deus. Então, isso é o que você não sabe. Mas olha o que ele fala que você sabe. 28. Sabemos que todas as coisas, em tudo, dai graças. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo... Você sabe disso? Que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o propósito? Sabe? Você está vivendo debaixo dessa realidade? Pastor, vamos entender melhor o que é essa realidade, para ver se a gente está vivendo. Reinaldo, em tudo dai graças, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Propósito. Deus tem um propósito na tua vida, aleluia. Deus tem promessas na tua vida, aleluia. E você tem um chamado segundo o propósito. Exemplo, povo de Israel, eles tinham um propósito e um chamado. O que era? Tomar posse. Então Deus chama, como é que Ele nos faz? Ele abre um propósito, ou Ele abre uma promessa para você. Que vai acontecer hoje? Não, normalmente não. É algo que vai acontecer lá no futuro. Povo de Israel, lá no futuro. Ok? Estamos juntos? Vamos supor que nós somos o povo de Israel. Tomar posse da terra prometida. Isso vai acontecer, não agora. Há uma caminhada. Lá no futuro. E desde já, o que Deus faz, Ele começa a nos guiar. O povo de Israel foi guiado por nuvens e fogo. Eles foram guiados naquele deserto. Estão de pé ainda? O teu presente é desafiador. Para você, o mais importante é chegar no propósito. Para Deus, o mais importante é o processo. De novo. Para você, Deus fala assim, vem cá. É igual o papai, né, com um bombom. Vem cá, filhinha, aprende a andar, vem. E você vai. O mais importante não é chegar e comer o bombom. O mais importante para Deus é você aprender a andar.
Dá um glória a Deus. Para você entender a importância do processo. Deus podia te dar o bombom a qualquer hora. Deus podia te colocar o propósito a qualquer hora. Só que Deus não pode te dar aquilo que você não consegue administrar. Deus não pode te dar aquilo que você não consegue administrar. Por exemplo, tenho um filho, 10 anos, 11 anos. Estou ensinando a ele, 12, sei lá. Eu dou R$1.000 a ele, por mês, 250 por semana, sei lá. Dou R$1.000 a ele e observo. Se esse meu filho não sabe gerir R$1.000, como é que eu vou colocar na mão dele R$10.000? Se eu mostrei 1.000, vou brincar com o Renato. Botei 1.000 na mão do Renato. E o Renato se confundiu com 1.000, gastou onde não devia, não teve um bom proveito. Eu vou colocar amanhã 10.000 na mão dele? Como bom pai, não. Mas eu vou desistir de dar os 10.000 a ele? Não. Então eu vou ter que ensinar a ele. Os 10.000 está aqui. Eu preciso treinar. Eu preciso aperfeiçoar. Eu preciso ensinar esse meu filho a administrar. Por isso, em João diz assim: ser próspero, como próspera é a sua. No momento, nosso interior ainda não cresceu o suficiente, ainda não está totalmente confiando e dependendo de Deus para receber algo grandioso, porque no primeiro momento de uma adversidade, nós vamos jogar tudo baixo. Então Deus vai permitir você passar no deserto? Então Deus vai tentar ensinar você a depender dEle, como fez com aquele povo? Então você vai receber nesse mundo adversidades, porque o mundo jaz no maligno, e Deus vai tentando te ensinar como proceder. Mas aquele povo teve um padrão de reação ao processo, um padrão de reação a um processo onde Deus estava querendo preparar eles para assumir a promessa, para assumir a bênção que Deus tinha para eles. Mas quando vinha a adversidade, mesmo vendo a presença, mesmo vendo dia a dia que Deus estava com eles, eles murmuravam, eles se queixavam, eles se revoltavam. E Deus disse assim: não, vamos dar mais uma chance para o Renato, mais uma chance para o Renato, deixa ele caminhar mais um pouquinho, quem sabe? E fez isso 10 vezes, e Deus falou: essa geração não consegue receber a promessa que eu tenho para eles. Essa geração não entendeu quem eu sou. Essa geração não consegue viver dependente do meu amor, do meu poder e da minha direção. Essa geração não chega lá. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Está lá o propósito. Eu sou chamado. E eu não abro mão desse propósito. Se eu continuo nesse propósito, amando a Deus, aquele povo não amou a Deus.
Aquele povo não conheceu a Deus. Aquele povo tinha a promessa. Esse era o ideal deles. Hoje você tem algo que aquele povo, ele tinha uma presença diferente de nós. Hoje dentro de você tem alguém para te ajudar a passar por esses momentos difíceis. O poder de Deus foi entregue a cada um de nós. Não apenas foi entregue para que a gente faça sinais, para que a gente faça prodígios, para que a gente seja testemunhas. Ao ser testemunhas, você muitas vezes, num processo de aprendizado, você vai ter que perseverar. O Espírito Santo é o poder de Deus dentro de você, para você perseverar durante o processo, para que você receba aquilo que Deus tem reservado para você. Por isso, tudo isso que você está passando agora, as circunstâncias contrárias, os acontecimentos ao redor de você, se você realmente ama a Deus, reconhece que Ele está em você, a bondade dEle, que Ele não abre mão da sua vida, e você continua trabalhando, tudo isso que está acontecendo vai ser transformado para o seu bem, e você vai conseguir receber os 10 mil reais que Deus tem para te dar, porque você entendeu o processo, porque você entendeu o Deus que está contigo, você entendeu que tudo que acontece com você tem a permissão dEle, que nenhum fio do seu cabelo cai sem a permissão dEle, saber que Ele não te abandona jamais, saber que Deus é bom, saber que foi pela graça que Ele te buscou, foi pela graça que Ele te trouxe, não pelo seu merecimento, e ainda quando você cair, ainda porque você ainda é carne, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Segura e diz: continua, Renato, no teu processo. Eu estou te ensinando. Então a questão não é o que nós vamos passar, a questão é como nós vamos reagir aos momentos que nós vamos passar. Coríntios diz, 1 Coríntios 10, falando daquele povo, diz: não murmureis como de murmuraram. E Paulo vai adiante, não é só não murmurar, é ir além, dar graças. Em tudo dá graças. E não vamos ficar na teoria, vamos na prática. Vamos pegar o exemplo de Paulo, como ele passou por isso. Atos 16. O resumo do que eu tentei ensinar. História de Paulo. Diga comigo: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O Senhor transforma o mal em bem. Atos 16, sabemos, Paulo em Filipos, onde ele abre a igreja de Filipenses. Vou encurtar a história. Ele está lá com seu amigo Silas, e eles enxergam, veem no versículo 16, existe uma jovem adivinhadora, usada pelo inimigo, ela adivinha, e algumas pessoas ganham dinheiro com ela adivinha, e eles recebem dinheiro por isso, e esse espírito adivinhador usava essa criança, ou esse jovem, no versículo 17, Paulo ia à frente, e ela começava a dizer, em voz alta, esse espírito adivinhador através dela:
Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia muitos dias, e Paulo começou a ficar meio incomodado com aquilo ali. Se repetia muitos dias. Então, Paulo ficou indignado, e voltando-se para o Espírito, disse: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, glórias, olha o poder do Espírito Santo aí, fazendo a obra de libertação no Espírito, amém? Mas Paulo está fazendo aquilo que vem do Senhor. Bom, mas ele tirou a renda daquelas pessoas que estavam ganhando dinheiro com ela. E vamos encurtar a história. E aí aquelas pessoas começam a... 20. Levando os pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. Bom, eles ficaram com raiva de Paulo e Silas e começaram a falar mal deles. 22. Levantava-se uma multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, lançarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere, não é um cárcere qualquer, é o pior cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Se coloca agora, entra em cena, você é Paulo, você está fazendo a obra do Senhor, seguindo o seu chamado, o seu propósito, ok? Você está fazendo bem, de repente o que acontece? A turma vem contra você. Você está fazendo bem, a turma vem contra você. E te colocam, primeiro, açoites. Você, açoite, sabe o que é açoite, né? Dores aqui, está tudo doendo aqui. Mais do que isso, você é lançado no pior dos cárceres. Ainda aqui doendo, aqui cheio de ferida, num cárcere escuro, talvez subterrâneo, prisão, e ainda com os pés, não posso nem me mover direito. Qual é a sua reação a esse momento? É uma reação natural. Murmuração. Culpar alguém por aquilo que está acontecendo. Ou Silas falou: Paulo, onde nós erramos? Paulo, por que nós estamos passando por isso? Ou, como ele era muito novo na fé, talvez até ele tivesse dito: Paulo, que Deus é esse que nos permite passar por aquilo que nós estamos passando? Nós não estamos fazendo nada de errado, Paulo. Será que estamos? Quem já, não precisa levantar o braço não, quem já reagiu assim a momentos difíceis? Será que você hoje não está mais ou menos reagindo assim, de uma forma natural? Essa é a nossa tendência. Mas Paulo disse: em tudo dá graças. Opa, por quê? Tem coisa boa aí, mas você está exatamente reagindo no natural. Mas Paulo não reagiu no natural. Apesar de ter o Silas assim, o que Paulo fez? Reação sobrenatural de Paulo. Silas, eu não sei o que está acontecendo. Silas, eu não sei explicar os caminhos de Deus
são maiores do que os nossos caminhos, Silas. Há coisas que a gente não vai entender, pelo menos aqui. Mas nós temos uma escolha. Ou a gente vai continuar na realidade natural, ou a gente vai experimentar e viver a realidade sobrenatural. Como é que é, Paulo? Repito. Ou nós vivemos na realidade daquilo que nós vemos, o reino visível. Ou nós vivemos na realidade daquilo que a palavra diz, a realidade do reino invisível, Silas. E para os Silas que estão hoje aqui, o Silas talvez perguntasse: sim, e o que você está dizendo com isso, Paulo? Escolhe o reino invisível. Sim, escolhe dar graças. O quê? Paulo, você está... Não. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu creio. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei que esse Deus é fiel. Eu sei que esse Deus é poderoso. Eu sei que esse Deus não me abandona jamais. Eu sei que Ele está conosco agora. Eu sei que Ele está dentro de mim agora. Eu sei que o reino de Deus habita em mim agora. Eu então vou reagir e eu quero viver, não no reino que eu vejo, mas no reino de Deus que habita em mim. E esse reino é um reino inabalável. Esse reino, ele não é impactado de fora para dentro. Ele impacta de dentro para fora. Ele é o poder de Deus em mim que me traz liberdade. Eu não estou preso no meu interior, Silas. Nós estamos presos no nosso exterior. Mas dentro de nós há liberdade. Dentro de nós somos livres. Livres para adorar esse Deus que nos comprou, livres para adorar esse Deus que nos deu a salvação, livre para seguir aquilo que Ele nos falou. Basta tomar essa decisão, Silas, mas está doendo. Sim. Escolhe. Você pode ser sincero, você pode dizer a Deus que está doendo, nada de errado com isso, pelo contrário, se achega ao Senhor com um coração sincero, mas não pode ser, não pode, a partir dali começar a viver. Ó vida, ó azar, o que eu estou fazendo de errado, ó meu Deus, aquela adivinhadora, aqueles caras me pegaram, aqueles caras, o que eu fiz de errado? Não. A sua escolha é outra. Hebreus 12. Não se separa da graça. Não se separa da graça. Porque senão vai criar raiz de amargura. E a raiz de amargura contamina você e quem estiver ao teu lado. Pelo contrário, Hebreus 12, 28.
Retenha a graça. Traz os benefícios de Deus. Traz a graça de Deus para a tua memória. Traz tudo de bom que aconteceu naquela cruz. Traz à memória o Deus que você serve. Retenha. E aí, experimente esse reino inabalável. E sirva a Deus de forma agradável. Paulo tomou uma atitude sobrenatural. Paulo reagiu de forma sobrenatural. Todo mundo quer ver o sobrenatural de Deus. Mas para ver o sobrenatural de Deus, tem que começar a caminhar de forma sobrenatural. Porque quando vier o sofrimento, que está apertando, a cada década, a cada ano está apertando o sofrimento. Quando o sofrimento bater a tua porta, quando o sofrimento entra no teu lar, o que você vai fazer? Chorar, chorar. Bom, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. Você não pode continuar vivendo chorando, chorando, chorando e entrando em depressão. Não, você tem que tirar. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Ele me sustentará. Isso é andar no sobrenatural. Além dos milagres. Aprender, porque eu preciso do Espírito Santo, poder para vencer o pecado, poder para perseverar nos momentos de dor e difícil. Quem está passando por um momento de dor aí, momento difícil, ele tomou a atitude dele, começaram a louvar. Os que estavam do lado sempre agem dessa forma. Quando você toma uma posição como essa, ou quando você prega algo como esse, as pessoas que ouvem, algumas delas vão dizer, esse cara está louco. Foi o que aconteceu naquele presídio. Tinha um monte de cara ouvindo, viram que Paulo estava todo arrebentado, e Paulo começou a cantar. Cantava, Wanda, cantava, ele cantava. Esse cara aí, ó, doidou. Mas Deus falou, Romanos 8, 28, o quê? Tudo coopera para o bem. Isso aí que está acontecendo com Paulo coopera para o bem. É por isso que depois ele escreve para a gente. Que bem foi esse? Quando você liberou aqui, quando você disse, eu vou continuar louvando a Deus, apesar do meu sofrimento. O versículo 8, 28 se aplica a você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, de novo, daqueles que era amar a Deus. Quando tudo vai bem e Deus está me abençoando, eu digo, glórias eu te dou, meu Pai. E glória a Deus, eu estou alegre. Meu Deus, o carrasco que eu ganhei, você precisava ver. Nosso apartamento novo que Deus me deu, maravilha do Senhor. Oh, glórias, glórias, sim, e o dia que vier. O amor é incondicional. Eu estou dizendo, eu reconheço que teu Espírito habita em mim. Eu sou grato pelo teu Espírito em mim. O teu Espírito, diz Romanos 5,5, derrama do teu amor no meu coração. E eu libero esse amor de volta para ti. Tu és o meu Deus quando eu estou dentro da prisão, e tu és o meu Deus quando eu estou fora da prisão.
Tu és o meu Deus quando eu estou tendo dificuldades para pagar as minhas contas. Como Tu és o meu Deus quando eu estou na abundância. Eu aprendi a viver, disse Paulo, tanto na escassez como na abundância. Por isso eu digo a vocês, porque Deus habita dentro de vocês, vocês podem dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por todas essas circunstâncias, na certeza que Deus é comigo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo liberou. Quando você faz isso, você aplica Romanos 8, 28 na tua vida. E ele liberou. Quando ele libera, desce um terremoto dos céus. Subiu um louvor, um sacrifício de louvor aos céus. Esse sacrifício chegou ao trono da graça. Impacta o trono da graça. E é liberado ali o poder de Deus. E vem e abre todas as cadeias daquele lugar. O milagre acontece. Quer ver um milagre? Age de forma sobrenatural. Sacrifício de louvor. Que a dor que você sente seja o tempero do teu louvor. O sangue que está sendo derramado seja o tempero do teu louvor a Deus. Apesar disso, eu continuo te louvando, te agradecendo. A isso aí, meu amado, Deus não resiste. E Ele derrama na sua glória. Anjos do Senhor são liberados e vêm, abre cadeias daquele lugar. O carcereiro acorda com o barulho das cadeias, quer se matar. Porque diz, e agora? Todo mundo fugiu. E Paulo lá diz, não, ninguém fugiu, estamos aqui. Ninguém fugiu. Nós todos estamos aqui. E ele vem e diz, o que está acontecendo? E a história vou encurtar. E aquele carcereiro se converte. Tem gente que só se converte quando vê um terremoto, tá? Foi o caso do carcereiro. Só quando a coisa fica muito difícil, assim, pá. Aí ele acorda. Eu oro para que você que ainda não se converteu, tem um terremoto, mas dos bons, igual a esse aí que o carcereiro viu. Abriu, ele estava ferrado, mas ele não estava ferrado não, ele era bem. Eu brinco muito com isso. Bendito terremoto que te leva a Deus, tá? Mas ele abriu e aí você sabe o que aconteceu depois. Ele leva Paulo para a família do carcereiro. Todo mundo ali é convertido. Uma igreja implantada naquele lugar. E essa igreja é a igreja que mais ajudou Paulo. No momento das necessidades dele, eles eram, aleluias, com o coração aberto. Diga comigo, mal foi transformado em bem. Aleluias. Eu queria que você, 3 ou 4 minutos, fizesse um exercício. Eu sei que alguns estão passando por um momento difícil. 2 ou 3 em oração. E acorda seu irmão. E você começa a agradecer a Deus. Mesmo no momento difícil. Se você quiser, você até fala, meu irmão, estou com um problema sério. Mas hoje eu ouvi essa pregação. E hoje eu decidi, eu escolho dar graças ao invés de murmurar. Se você pode fazer isso agora, faça com seu irmão, que depois a gente vai continuar. Grupo de 3 ou 4, no máximo. Não demora muito, é você dar graças. Apesar disso eu te louvo, eu ouvi a tua palavra. Aleluia. Aleluia. Hoje a CCRV teve a... Deixa o pessoal acabar.
Oh, glórias, como é bom sentar. Podcast. Hoje a CCRV teve o privilégio de convidar. Podcast CCRV, o nome do podcast. Teve o privilégio de convidar o apóstolo Paulo. Ele vai nos contar parte da sua experiência. E, em particular, tudo isso que ele falou sobre Em Tudo Dá Graças e tudo que ele viveu, tudo que ele passou. E eu vou ser muito sucinto, porque já estamos no final do culto, não é? Mas eu não poderia deixar de ouvir o apóstolo Paulo. Apóstolo, a palavra está contigo. Eu saúdo os irmãos da igreja, saúdo os irmãos da igreja de Botafogo. É um privilégio estar aqui. Obrigado, seja bem-vindo aqui. Mas eu gostaria de passar um pouco da minha experiência. Eu pediria que os irmãos que estão ali colocassem Hebreus 4:16 na tela, enquanto que eu vou falar aqui. Vocês ouviram esse amigo meu, pastor Baixinho Reinaldo, falando as coisas que eu coloquei na palavra do Senhor. Eu quero lembrar os irmãos que a palavra do Senhor é verdadeira. Ela tem vida. E ela foi registrada pelo próprio Espírito do Senhor. Inspirada, registrada. Para ser vivida. Aquele que inspirou é uma garantia. Ele é o próprio poder que garante que aquela palavra é aplicada na sua vida. O viver aquela palavra, o viver o reino espiritual, o viver as maravilhas de Deus, o viver ser testemunho de Deus, viver a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, viver a realidade de um mundo invisível. Tudo isso não só é possível, mas desejável. Vocês serem capacitados de viver na realidade do poder do Espírito Santo de Deus e da palavra. Aprenderem a serem cheios do Espírito Santo. Aprenderem a viver durante momentos difíceis. Deus é bom. Deus quer o melhor para cada um de nós. Mas nós estamos aqui com uma missão e nós estamos aqui num reino e que tem ainda muita influência das trevas. Paulo, deixa eu te interromper. O que me chama mais atenção é como você passa por esse sofrimento. Dando graças. Muitas vezes eu estudei e fui tentando voltar para os originais para ver se o tudo dá graças era tudo dá graças. Explica mais sobre isso. Tudo é tudo. Você tem uma escolha na sua vida. Viver e ser dirigido por aquilo que Deus fala. Ou viver e ser dirigido pelas circunstâncias, suas emoções, o seu corpo e suas paixões.
Toda vez que o Senhor Jesus nos dá um mandamento, e nos dá uma ordem, como eu deixei essa em tudo da graças, vocês vão ter uma escolha. Aí está o livre-arbítrio. Dá atenção ao estardalhaço que as trevas estão fazendo, ou escolher confiar naquilo que Deus disse que vai fazer. Obrigado por esse amém, disse Paulo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Há coisas que você só vai experimentar, só vai desfrutar quando você estiver passando por momentos difíceis e optar por não dar chance às trevas entrarem na tua mente e entrarem no teu coração. Você vai declarar: eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Por isso o autor de Hebreus disse: não façam, esqueçam-se jamais. Vou repetir isso. Não se separe da graça. Não se esqueçam da graça de Deus. Valorizem a graça de Deus. Valorizem o perdão dos pecados. Valorizem o Espírito Santo que habita dentro de vocês. Valorizem a caminhada cristã. Deixa Deus guiar vocês. Eu completei a minha carreira e deixo um recado a vocês: só completa a carreira quem é guiado pelo Espírito de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus não completa a carreira. Então definam, exerçam, tragam à memória aquilo que traz esperança. Não deixe, não se afaste jamais da graça. Retenham a graça. Olhem para o Deus bom que vocês servem. O Deus bom que nos criou. E quando a coisa estiver ruim, você só tem uma coisa boa. Se tudo ao redor está ruim, você só tem uma coisa para você. É a presença dEle. Podem te roubar tudo. Desculpa, até tuas calças. Mas não podem te roubar a tua presença. Teve momentos que eles tiraram minha roupa. Não só me bateram. Teve momentos que eu quase morri. Eles roubaram quase tudo que eu tinha. Mas nesses momentos, a presença ainda estava lá. E o autor de Hebreus diz: achegai-vos. Está escrito aí? Quem pode ler em voz alta? Achegai-vos. Está escrito não? Hebreus 4,16, pedi ainda há pouco. Acheguemo-nos. Cheguemos à presença, ao trono da graça, como Paulo leu o Salmo 100. Entrai pelas portas. Como é que você entra pela porta? Quando é que você entra na presença? Com ações de graças.
Você entendeu? Porque tudo tem que ser, em qualquer circunstância, com ação de graça. E quando você começar a ação de graças, e quando você começar a louvar, você vai se aproximar a um trono. Que trono é esse, Paulo? O trono da graça. E ainda que a acusação esteja sobre você, ainda que você tenha, o que eu fiz de errado, talvez você tenha feito mesmo, mas ali você tem aberto a você misericórdia, e tem ali a presença de Deus que vem sobre você, e ela invade o teu ser, e ela invade a tua alma, com paz, com uma alegria sobrenatural. No momento oportuno, o socorro virá. Chore, neném. E no momento oportuno. Quanto é, Paulo? Os caminhos de Deus não são os meus. Mas enquanto você permanecer na presença, você é livre por dentro. O reino de Deus habita. Jesus, perguntaram a Jesus: aonde está o reino? Jesus respondeu para eles: o reino de Deus está dentro de vocês. Por isso o autor falou: esse reino é inabalável, se você retiver a graça. E no momento oportuno, as cadeias vão se abrir. E no momento oportuno, o mal vai ser transformado em bem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mais alguma pergunta, CCRV? Não, Paulo. Nós queremos te agradecer por tudo que você registrou na palavra, por tudo que você viveu, por tudo que tu nos ensinaste. E hoje alguns de nós estão precisando entrar, não no Salmo 104, mas nos Hebreus 4,16, no trono da graça, com ações de graças. Eu quero que você levante no teu lugar e tome uma decisão. Deus é maravilhoso. Eu estou pregando a vocês em tudo da graças e a minha batata da perna está dando cãibra. E eu digo: em tudo dai graças, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, sério, hoje você tem uma decisão. Ficou difícil, murmurou que nem um povo de Israel. Ou ficou difícil quando ia murmurar, dizer epa, eu escolho não murmurar. Mas eu não consigo. Sim, você não consegue, mas tem alguém dentro de você que vai te ajudar. O Espírito do Senhor. Não é pela tua força, é por Ele que habita em você. Então vamos juntos agora dizer: Senhor, obrigado por nos ensinar a andar no meio do deserto, diante de circunstâncias contrárias, de sofrimento e dor, priorizando a tua presença, valorizando a tua graça. Hoje nós entendemos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Eis-me aqui, que o teu propósito, que a tua vontade
se cumpra na minha vida. E hoje, Senhor, eu tenho motivos para murmurar, para se colocar lá embaixo como vítima. Mas eu tomo a decisão de seguir a Paulo. Em tudo dou graças. Eu olho para o alto. Eu olho para o teu trono de graça. E eu entro na tua presença, dando graças a Deus. Diga comigo: obrigado, Senhor, pelo teu amor por mim, pela tua graça na cruz, pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de Paulo. Obrigado, Senhor, pela vida que tu me deste. Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, meu Senhor. Entramos agora com louvor em ação de graças. Vamos desfrutar essa presença. E no final eu faço uma oração final. Porque eu vou pedir que nessa noite, ou nessa manhã, cadeias se abram nesse lugar. Que venham terremotos, que liberem cadeias, que liberem cadeados, tudo aquilo que está trancando, em resposta. Olha, os momentos difíceis vieram. A resposta de Deus, de Paulo foi a reação de Paulo foi sobrenatural. E Deus, seguindo a reação de Paulo, respondeu com milagres. Se você conseguir agora decidir e louvar a Deus de todo o coração, apesar daquilo que você está vivendo, haverá uma resposta hoje na tua vida. Cadeias vão se abrir. Deus só está esperando isso. Que você entre com ação de graças e louvor nesse trono da graça. No momento certo, o socorro virá. E para muitos o momento é hoje. O momento é hoje. É o poder de Deus. Pode, eu não sei o que você vai cantar. Aleluia. Graças eu te dou, Pai. Aleluia. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou.
Uma vez mais, elevo minhas mãos, igreja. Elevo minhas mãos ao Cristo Você já fez a sua parte. Você já liberou o poder de Deus na sua vida. Dá a mão para o seu irmão. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Tudo que aprendemos, tudo que vivemos hoje aqui, que fique gravado nas nossas mentes. Ninguém nos rouba a presença. Entraremos sempre com ações de graças no trono da graça e seremos recebidos, Pai, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é melhor do que isso. Nada é maior do que isso. Entrego essa congregação diante de Ti. Entrego cada situação e cada circunstância diante de Ti. Faz do Teu jeito. E eu creio que no momento oportuno virá o socorro dos céus a cada um desses meus irmãos que aqui está. Diga assim: Pai, enquanto não vem, eu Te adoro. E desde já, eu já Te agradeço por aquilo que eu já recebi, pela fé, nesta manhã, em nome de Jesus. Com o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. 1, 2, 3. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.